Em relação a vender ações, como que vocês fazem? Por exemplo, poxa, virou... Quando que... A ideia de vender ações é quando chega num alvo ou quando a empresa deixa de ter os fundamentos, ou não importa, é porque ela está gerando renda, está gerando dividendos. Qual que é a lógica por trás de vender uma ação ou não? Legal essa pergunta. Muitas vezes os investidores são levados a se autorrotular como alguma coisa. Eu sou holder, eu sou trader, eu sou isso, eu sou aquilo e é isso que eu sou. Então, o Barsi, ele é value investor, com algumas pitadas de holder. Então, o que acontece? Quando a gente monta posições, a gente não monta posições pensando em quando vamos vendê-la. Não existe uma coisa do tipo, sentamos, conversamos e, vale tanto, nós vamos comprar tantas ações a este preço, quando chegar neste alvo, vamos vender. Não. A gente sempre analisa as empresas de acordo com aquilo que ela nos remunera. Então, o nosso filtro, a gente sempre busca atualizar o preço teto das nossas ações. O que é isso? A gente estabeleceu um filtro inicial de só olhamos e só temos na carteira ações que têm condições de pagar consistentemente 6% ao ano, só em dividendos ao ano, né? 6%. Mas é muito pouco, inflação. Não, é porque 6% só em dividendos, sem tirar, obviamente, o componente de valorização. Qual é a fórmula mágica? Por que a gente olha isso? Quando você se coloca ali um limite, ou seja, uma rentabilidade que você busca para o seu objetivo, automaticamente você consegue encontrar uma margem de segurança. Então, o que a gente faz? Pega o histórico, pode ser 5, pode ser 10, o histórico que você se sentir mais confortável, de quanto essas ações pagaram em média de dividendo por ação. Então, a média foi R$1. Eu vou lá, eu divido pela taxa esperada, 6%. E aí eu encontro, obviamente, o máximo que eu poderia pagar por essa ação para que ela me remunere em troca 6% ao ano. Então, a conta é muito simples e é muito fácil de você ir atualizando isso. A gente pode ser atualizado, inclusive no AGF+, é atualizado automaticamente em tanto o histórico quanto o projetivo. Então, aconteceu alguma coisa, mudou alguma coisa no lucro, o dividendo, obviamente, é corrigido. Consequentemente, o preço teto também é corrigido. Então, é assim que a gente toma as nossas decisões. Quando que acontece a venda? Então, algumas hipóteses. Primeiro, erramos. Cara, analisei mal, fiz um movimento incorreto e assumi um erro. Então, assuma os seus erros. Não fique colocando dinheiro bom numa empresa que você já sabe que quer sair. Então, às vezes, o cara fica na esperança de, vai fazendo preço médio, preço médio, preço médio, preço médio. E ele deixa de aportar naquelas empresas que dariam bons resultados, que é o feijão, de novo, o feijão com arroz, né? Isso eu estou dizendo para boa parte dos investidores. Para o Barsi não se aplica porque para ele 20 milhões é dinheiro da pinga, então... Mas você acha que ele foi enganado? Porque telecomunicações faz parte do BEST, né? Então, exatamente. Telemar que é Oi, na real, né? Telemar, Sim, que era uma estatal, né? sem Oi. dúvida. Mas o único motivo que levou ele a colocar esse papel pela primeira vez na carteira, foi esse dividendo. Sim. O que a gente olha sempre não é esse dividendo extraordinário, essa empresa tem capacidade de continuar pagando isso? Entendi. Porque eu não estou olhando para daqui 5 anos, estou olhando para daqui 20, 30. Eu preciso de empresas que me deem essa estabilidade, que tenham essa coisa previsível. Entendi. A Oi não tinha na época. Então era um negócio meio que queimando as coisas, né? Queimando caixa. Então, foi um erro. Então, admitir erros é muito importante. E às vezes, quando você assume os seus erros rápido, você evita grandes perdas e grandes traumas também. 2, perda de fundamento. E isso, às vezes, não é tão óbvio. O Trapar foi um caso desse. Era uma ação que a gente tinha há muito tempo na carteira. Inclusive, foi a minha primeira ação. Então, tinha um elo afetivo, né? Que é difícil, às vezes, de você se desvincular. Verdade. Então, a minha primeira ação da carteira... E a empresa começou a tomar algumas decisões de diversificação de investimento que, ao nosso ver, começaram a se desviar do propósito da empresa, né? Então, logo quando ela comprou a Extra Farma, eu me recordo, nós participamos da assembleia que aprovou a operação e eu não me lembro se meu pai foi contra ou, enfim, se manifestou, falou, olha, tudo bem, posso até votar a favor, mas... tem certeza? Poxa, varejo de farmácias, né? Eu converso com o pessoal da Raia Drogasil.
não é um negócio tão fácil assim. Não é simplesmente você chegar, abrir uma farmácia no posto de gasolina. Não, a farmácia ainda tem um elo em que, pô, o cara vai na farmácia do bairro, em que ele conversa com o farmacêutico, e o cara, às vezes, até fala dos remédios pra ele pede conselhos. Tem esse negócio meio bairrista. Não é, o varejo não é simplesmente assim, o cara compra de qualquer lugar. A marca importa. Você não vai comprar remédio no mesmo lugar em que você vai, pô, abastecer o seu carro. Mesma coisa no mercado, pô. Eu nunca entrei na farmácia do mercado. Eu gosto da farmácia do meu bairro, enfim. E eles compraram, gastaram uma grana nesse investimento e não deu muito certo. Logo depois, tentaram comprar a Liquigás em um acordo muito esquisito, em que se não desse certo, tinha uma multa, uma penalidade ali, um pênalti que eles tinham que pagar. E não deu certo, tiveram que pagar. Puta, então assim, Cagada. muitas decisões de investimento e a gente falou, cara, não tá me cheirando muito legal. Excelente empresa, mas minhas decisões de investimento tomadas ali, a gente não concordava. Vendemos. E não é porque somos, nossa, prever o futuro. E realmente a empresa degringolou. Logo depois, agora tá o quê? R$11. Pô, e era... Todo mundo tinha Ultrapar na carteira, no meu case, sabe, de estudo. Complicado. Então, 2, perda de fundamento. E às vezes, cara, isso demora ano. Nesse caso, foram uns 2, 3 anos até a gente tomar a decisão de se desvencilhar da posição. Até para não vender tudo de uma vez e acabar com o papel. E terceira, uma decisão estratégica. Por exemplo, Itaúsa. A Itaúsa é uma excelente empresa, se não uma das melhores empresas da Bolsa. Mas, nos últimos 2 anos, foi muito transparente em dizer... Não vamos olha, dividendo. não vamos pagar dividendo. Esse não é mais o DNA da empresa. Pelo menos pelos próximos 5 anos. Mas algumas coisas me levam a crer que não vai ser mais o DNA da empresa. Pelo Falaram tipo alguma coisa de recentemente, negócio. né? Que acho que vão voltar a pagar alguma coisa do tipo, né? Parece que o que for da alienação de XP, talvez eles distribuam, porque tem a ver com o Itaú, enfim. Mas sai do fundamento ali, né? Mas a diretriz da empresa, você percebe que houve um direcionamento estratégico diferente. Do E que tudo tinham bem. antes. Então, a empresa mudou seu direcionamento. Talvez não faça mais sentido ter uma empresa que se autodeclarou que não será uma boa pagadora de dividendo nos próximos 5 anos. Então, não faz sentido essa empresa, eu insistir numa empresa, né, para minha carteira de dividendos, em que eu não tenho essa previsibilidade que... E se nos 5 anos ela continuar falando, então, deu muito certo, eu realmente não vou pagar dividendo. Então, preferimos hoje, temos excelentes opções mais assimétricas, ou seja, estão mais baratas do que Itaúsa, isso também é uma decisão. Obviamente, você não vai vender tudo a qualquer preço. De novo, é uma boa empresa. Então, o Barsi vendeu, ano passado, né? 2021. Vendeu no ano passado Itaúsa. E, cara, quando ele anunciou isso, eu lembro que foi um negócio... Um choque. Nossa, parecia que ele tinha traído, sabe? Traiu o movimento. Traiu o movimento dos dividendos, vendeu, meu Deus, que terrível. Mas não, quando na verdade ele só estava sendo fiel Seguindo ao a que estratégia. ele sempre fez. Exato. Então, eu acho que essas são as 3 grandes situações em que você pode se encontrar assim e tem que vender. Paciência, mas de novo, isso é exceção. Pra gente não existe o rebalanceamento do tipo você vender ativamente as suas ações apenas porque elas subiram muito, porque chegaram no preço-alvo. Não, isso não existe. Então, por vezes, o nosso portfólio fica extremamente concentrado em uma ação ou em um setor, mas isso muda muito rapidamente. Então, vou dar um exemplo. Eu comprei por muito tempo BB Seguridade. O setor estava passando por um momento muito delicado. E houve uma oportunidade de preço. Cara, comprei o que eu pude, mas assim, peguei a faca caindo. Comecei dos 26, sei lá, R$28. Fui comprando até os 18. Tem uma hora que você começa, né? O pessoal começa a duvidar. Cara, essa menina só compra esse papel, só sabe fazer isso, só cai, essa porcaria. Não sei se eu vou escutar, não, né? Tô comprando, fazer o quê? Paciência, não tô olhando pra amanhã, tô olhando pro futuro. Você compra até hoje? Hoje não estou comprando. Tá quanto hoje? 26, alguma coisa. Me deu muito dinheiro com opção longa. Eu achei, pô, isso aqui tá barato. Eu comprei muita muito coisa barato. pra 1 ano e meio, assim. Legal. Falou daquele E dia do aí- time agora. Banco do Brasil, BB Seguridade. Minha maior posição é Itaúsa, não é Banco Brasil. Agora, né, filho? Você se sentiu traído também? Senti atrás. Não, brincadeira. Eu gosto, eu não me importo com dividendos. Assim, para mim é uma empresa que acho que faz sentido diversificar. Eu gosto dessa ideia de, vamos tentar ser a Berkshire Tupiniquim, uma coisa assim. Tem uma E coisa heróica nisso, né? Assim, acho eu gosto legal. também. Então, assim, acho que faz sentido pra mim. Eu vejo isso, pô, daqui 10 anos, daqui 15 anos eu vou ter. E eu acho que
essa diversificação ali faz sentido. O Fabião tem também. Ele foi no que não vendeu. Aí depois vem Banco do Brasil. Eu tenho uma concentração maior em bancos. Eu trabalhei em banco, então eu sei como os negócios funcionam e eu sei que o negócio é muito bom. Banco do Brasil, eu falava, gente, isso aqui tá de graça. Assim, eu não posso ficar falando, mas tá barato, tá barato, tá É a barato. minha segunda maior posição, ou terceira maior posição. E aí eu falava pro pessoal, chegou a 27, alguma coisa assim, não sei. E o pessoal, então, hoje... O pessoal quer comprar hoje, que tá ROI 40, de Itaú. né? Acho que ainda anda mais. Você falou mas- que ia bater 40, lembra? Eu falei, gente, ó, isso aqui Tá barato. eu falei, até 40 40. bate. Não, porque era valor patrimonial, e historicamente ela negocia 1,05 o valor patrimonial. Hoje o valor patrimonial é 50, 50. nem é 40 mais. Exatamente. Mas a gente fez boas operações com seguros, né? Lembra? A gente Fizemos, Sul-América. Seguradoras, é todas em excelente preço. Porque, de novo, a conjuntura não estava ajudando muito. Quer dizer, Até não hoje estava tem ajudando, coisa não. que não Tava ajudando. tá mais ou menos. Eu já zerei tudo. Tem muita Eu coisa ainda boa. tenho, acho que Porto Seguro, não sei, não lembro de cabeça. Mas vocês mantêm as ações na carteira ou eventualmente fazem trocas? Eu inverti os papéis. Ah, boa. Não, e o pessoal, você falou que é a terceira maior posição e o pessoal tá perguntando. Eu Quais são sabia. suas maiores posições? Maior posição hoje ainda é BB Seguridade, mas muito menor do que estava antes. Tá oscilando em 28%, 30%. Ela caiu um pouquinho, já uns 28%. Santander, a minha segunda maior posição. Terceira, Banco do Brasil. Quarta, Taurus.